Bom dia para você que está aqui às 7h59 da manhã, esperando começar a live de hoje. Eu quero te dizer que essa live está sendo gravada, porque eu me dei o direito de tirar férias, mas eu assumo o meu compromisso, então eu vou deixar gravada a live do dia 67. Hoje nós vamos ler o capítulo 3, verso 17. Então, bom dia para você e vamos lá na nossa leitura. Tomando café juntos, mantendo a tradição, e vamos então para a leitura do capítulo 3, verso 17. Aqui o Salomão disse, começa assim: Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. O que ele está falando aqui? Há um tempo para todo propósito e para toda obra, né? Vamos olhar sistemicamente, né? Pela ótica sistêmica, esse verso, ele traz a ideia de que cada ato nosso tem o seu lugar e tem o seu tempo dentro do nosso sistema. Ele está nos lembrando que nós fazemos parte de algo maior, além da gente mesmo, né? Fazemos parte de algo maior e que cada ato que a gente faz, né? Cada palavra dita, cada ato, tudo faz parte de algo maior, né? E quando ele chama o justo e o ímpio seria o pecador, que a gente explicou o que seria o pecador, aquele que anda fora da ordem sistêmica, é o pecador, né? Então, ele está dizendo assim, que nem o justo, nem o ímpio são julgados por categorias morais. A moral, Hellinger, dizia que a moral acaba com a civilização. Então, ele está dizendo que não existem morais fixas. O julgamento não vai ser pela moral que foi criada pelos homens, não, mas pela ordem natural das coisas, algo maior além daquilo da nossa compreensão. Então, o julgamento não é pela moral, é pela ordem natural das coisas. Isso é o que diz Hellinger. Então, muitas vezes, alguma coisa que nos parece injusta, num primeiro momento, pode fazer sentido mais tarde, né? Quando a gente tem uma visão melhor das coisas. Então, Hellinger nos lembra que o sistema sempre busca o equilíbrio. Então, aquilo que foi excluído tem que retornar, né? O que foi transgredido vai se ajustar. Esse é o juízo que não é punitivo, mas é uma espécie de um movimento restaurador. Ele restaura a ordem no sistema. Olha que maravilhoso. Então, aquilo que nos parece ruim, pode ser que não seja. No momento parece injusto, mas pode ser que não seja. E que a ordem é o que foi excluído. O que foi excluído é o que mesmo, não é quem. Porque pode ser uma pessoa, mas pode ser uma energia também. Então, ela vai voltar e de alguma forma o sistema vai reparar um mal não resolvido. Mal no sentido de que está fora de ordem, nunca no sentido religioso do pecado, ok? Então, numa constelação, ela vai revelar a dor de um ancestral, por algum motivo não foi vista, não foi olhada, não foi incluído. Essa dor vai voltar numa geração futura. A nossa, eu, por exemplo, você, nós estamos carregando dores de ancestrais que não foram resolvidas lá atrás. E que então a gente, com o nosso conhecimento, temos a possibilidade de olhar para isso e liberar essa energia. Então esse texto nos lembra que nada fica sem tempo, né? Existe um momento certo para que cada desequilíbrio encontre a sua reparação. É isso que o Salomão está nos
mostrando aqui. E Aristóteles dizia que a justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Então, o tempo traz essa restituição, ainda de uma maneira diferente daquela que a gente espera, mas o tempo vai trazer essa restituição. Nietzsche, outro filósofo, também bebeu na fonte do rei Salomão, que nós estamos aqui bebendo juntos. Ele provoca, ele diz: será que justo e injusto são absolutos? Quer dizer, será que aquilo que a gente considera justo é absoluto? E aquilo que a gente considera injusto também é absoluto? Ele está provocando, ele diz que não. Ou será que tudo, tanto faz, são expressões da vida? Que a vida se repete em ciclos. Lembra que eu falei que ela é circular? Tem um eterno retorno para algo que não foi resolvido. Eterno retorno. Esse pensamento ele ecoa no verso do Salomão, quando ele diz: há um momento em que o sentido se revela. Tem uma hora que a gente descobre qual era o sentido daquilo tudo. Mesmo que aquilo que aconteceu seja pura injustiça, no nosso ponto de vista. Por exemplo, as guerras, as mortes sem sentido nenhum. Eu considero absolutamente injustiça, mas Salomão diz não. Tem um tempo, tem um ciclo que se repete. Se a gente olhar para a história da humanidade, as guerras não para. A humanidade não cai na real, não resolve e não para. É uma depois da outra. E não tem uma guerra. Hoje em dia, com as comunicações, a gente sabe, nesse momento, tem no mínimo 4 ou 5 guerras acontecendo. Não é só as que são na revista, as que saem na mídia, né? Tem guerras acontecendo constantes, do nada. Essa fúria humana é assustadora, né? Lao Tse, meu chinês favorito, diz: o tal nada faz, mas nada deixa por fazer. Isso é lindo. O tal, quer dizer, o destino, a vida, o sistema, não faz nada, mas também não deixa nada em branco, né? Ele não faz nada, mas faz tudo, né? Então, o tempo, ele age como um tal invisível, né? Colocando cada obra no seu lugar, sem pressa, mas ele não falha. Então, às vezes a gente acha: nossa, como é que é um fulano mau, que faz tanta maldade no mundo, e ele está sempre se dando bem? Como é possível isso? Então, esse se dando bem também não é tudo isso, mas tem mais coisas que a gente não tem acesso, que a gente não tem conhecimento, e que estão ali fazendo a função daquela pessoa. Então, né? Por exemplo, agora entrando na minha clínica, né? Eu atendi uma moça que tinha uma qualidade de vida boa, uma família boa, né? E a filha dela, de repente, começou a se envolver em pequenos furtos na escola. Roubava a caneta de um, a borracha de outro, roubava as coisas dos coleguinhas da classe. E ela, como mãe, se sentia horrível. Ela dizia assim: eu eduquei a minha filha e agora os outros pais me odeiam porque minha filha rouba. Então, o que essa filha estava fazendo antes de brigar com ela? Se a gente seguir o pensamento de Salomão, ela estava botando em ordem o sistema. Porque quando a gente fez a constelação, se mostrou que tinha um ancestral preso injustamente, acusado injustamente de ter roubado algo. A gente não sabe o que, mas ter roubado algo. O representante dizia: não, é injustiça, injustiça. Eu estou sendo preso por injustiça. Então, claro que na família dela, ela não conhecia essa história. Nunca se falou dessa história. Essa história foi apagada, né? Então, essa filha, sem saber, sem ter conhecimento, trouxe à tona essa história.
trouxe à tona essa exclusão, né? Então, na realidade, o juízo não é sobre a menina, mas sobre o sistema que precisava reconhecer a dor desse homem, né? Inocente, né? Então, a gente, na constelação, eu pedi para a mãe dizer para esse ancestral, querido ancestral, agora eu te vejo e eu te honro. Que a sua injustiça termine aí. Mas você tem um lugar na família, você tem um nome e tem um espaço muito especial dentro do meu coração. Você pertence, você faz parte. Foi isso a constelação. E a adolescente, filha dela, parou de roubar. Acabou. Não precisou dar seu irmão, não precisou falar nada. Então, o tempo da solução, do juízo final, tinha chegado. Bonita essa história, né? E aí, agora me lembro agora do filme Os Miseráveis. Tem um livro, Os Miseráveis. Eu não li o livro do Victor Hugo, mas eu vi o filme. Então, tem um protagonista que chama-se Jean, não lembro mais. Ele foi condenado por roubar pão. Ele realmente rouba pão para alimentar a família dele. E daí ele é perseguido durante a vida inteira dele por um policial. Eu lembro que Javert é o policial. Então esse policial ele é obcecado pela justiça, pela legalidade da justiça. E aí a gente se pergunta, aqui entre esses dois, quem é o justo e quem é o ímpio? Tem o Jean, roubou o pão para alimentar a família, e tem o Javert que quer seguir a lei, roubou, você tem que ficar preso. Não importa o que. Né? A história mostra que o verdadeiro julgamento não acontece nos tribunais, mas no coração. Como ele chama? Deixa eu ver aqui. Tem um momento que o Jean, ele encontra a redenção com a bondade, ele oferece a bondade, né? Eles se encontram finalmente no final da vida e o Javert e o Jean fala, eu preciso salvar minha filha, eu acho que é uma coisa assim, me deixa mais um dia e eu venho aqui me entregar. E aí o Javert se dá conta do tanto de bondade que o Jean tinha feito durante a vida e que ele perseguiu um ideal que não tinha necessidade, né? Que ele podia ter deixado fluir. Então, e esse Jean, ele se torna um homem, ele foge da prisão, vocês vão ver o filme, mas ele se torna um homem produtivo, ele dá emprego para muita gente, ele encontra uma moça que precisa de ajuda, ele ajuda, adota essa moça, enfim, toda uma história muito bonita, ele se torna um ser humano incrível, ou já era um ser humano incrível, né? Que ele estava roubando pão para alimentar a família dele. E no final, o policial se redime também. É bonita a história, vale a pena o filme. Outro filme também que me marcou profundamente foi o julgamento de Nuremberg, que é o Eichmann, que foi um nazista, que foi pego e vai a um julgamento depois da guerra. Ah, não, acho que esse não é. O Eichmann é da Hannah Arendt, que escreveu um livro sobre o mal. Né? Esqueci a palavra, mas que fala que o mal de repente virou uma coisa comum. Mas aqui nesse livro, no filme O Julgamento de Nuremberg, todos os crimes dos nazistas são julgados depois do fim da Segunda Guerra. Então, o tempo trouxe a necessidade de reparar, de nomear o justo, o ímpio. E esse tribunal humano talvez seja limitado, né? Porque eles fizeram muita maldade. Mas mostra como
a verdade, ela precisa de algum momento vir à tona. Não dá para esconder, não dá para fingir que nada aconteceu. Tem que vir à tona, tem que ser mostrado o que aconteceu de maldades, né? Oi! Então, as perguntas que nós podemos nos fazer hoje, quando a gente olha para a nossa vida, será que teve algum momento que a gente considerou super injusto o que estava acontecendo e depois a gente viu que aquilo tinha um sentido? Teve algum momento assim na sua vida? Pensando, né? O que significa para nós hoje essa frase, há um tempo para toda obra, que o Salomão fala aqui? O que será? Qual é o real significado disso? E no seu sistema familiar, será que tem algo que precisa ser esquecido? Ou que tentaram esquecer e que voltou à tona numa geração seguinte? Interessante observar isso. Isso é uma linda constelação, um lindo resgate na constelação, né? Então, será que eu estou repetindo? Será que eu estou repetindo algo de alguém que foi esquecido dentro do meu sistema? Às vezes eu faço coisas que não tem o menor sentido. Tenho sentimentos, emoções muito fortes em cima de coisas que não têm o menor sentido. Isso são sinais de que eu estou repetindo algo. Estou sendo leal a algo do meu passado, do meu sistema. Vale a pena olhar para isso, né? É isso que o Salomão está nos convidando para hoje. Então, agora chegamos no nosso momento da nossa meditação. Então, vamos fechar os olhos, fazer uma respiração profunda, soltar o ar bem devagarzinho. Sabe aquela ampulheta? Você sabe o que é uma ampulheta, né? Que vai descendo a areia devagarzinho para marcar tempo, né? Ela tem um tempo, mas o tanto de areia que tem em cima equivale a 1 hora. Então, ela vai descendo, aquela areia vai descendo. Quando chegar em 1 hora, a ampulheta de baixo vai estar cheia, de cima vai estar vazia. Não sei se vocês conhecem isso, mas isso é de antigamente, assim que se media o tempo. Então, imagina essa ampulheta gigante, né? E essa areia vai caindo grão por grão, devagarzinho. Mas cada um desses grãos é uma experiência nossa. Alguma dor que a gente viveu, também uma alegria, ou várias. Uma obra que a gente construiu. Está tudo dentro da ampulheta, nada se perde. Vai caindo grão por grão. Imagina que tem gente que foi julgada injustamente dentro da família. A ovelha negra, o preguiçoso, o que não serve para nada. Alguém que foi julgado injustamente dentro da família e você está diante desse alguém. E aí você diz, se puder falar em voz alta, muito bom, senão diz no seu coração. Diz assim, eu confio que tem um tempo para cada coisa. Eu confio que tem um tempo para cada coisa. Aquilo que parecia perdido vai encontrar o seu lugar. Aquilo que parecia perdido vai encontrar o seu lugar. Aquilo que parecia injusto vai encontrar o sentido. Aquilo que parecia injusto vai encontrar o sentido. Respira fundo mais uma vez. Sente que você também está no seu tempo. Você não está nem antes, nem depois. Você está no lugar certo, no tempo certo. Esse é o seu lugar. E é isso por hoje, queridos. Nos vemos amanhã
amanhã com o verso 17.